Vascaíno que é vascaíno sonha grande e na Black Friday da Viriato chegou a hora de você realizar os seus sonhos. Fechando um consórcio acima de 50 mil, você tem um cashback da primeira parcela. Isso mesmo, a primeira parcela volta no valor integral para você. É o momento de tirar aquele projeto do papel, seja a casa nova, o carro dos seus sonhos ou até mesmo um investimento para o futuro. Porque quem acredita no gigante, acredita também que pode vencer fora do campo. Mas preste atenção, essa promoção é por tempo limitado, é só para quem entrar agora. Não espere o juiz apitar o final do jogo. Garanta a sua primeira parcela com cashback. Entre em contato pelo telefone que está na tela ou pelo link da descrição. Não esqueça, pode ser a realização do seu sonho. Dar um recado importante aqui de um parceiro que está com a gente direto, que acredita na gente. Eu vou te mostrar o melhor lugar para você se divertir agora. Preste atenção, pega o celular, aponte para o QR Code que está aí na tela, escaneie e acesse o site da 7kBet. A 7kBet é a melhor plataforma de apostas do Brasil, segura e confiável. Na 7kBet eu confio, essa eu indico. Aqui você joga nos melhores jogos de cassino, ainda faz apostas esportivas no seu time do coração ou no seu esporte favorito. E o melhor, a 7kBet é totalmente regulamentada, totalmente segura, o saque é via Pix. Você apostou, ganhou, vai sacar na hora, o dinheiro cai na conta. E para começar é muito simples, depósito a partir de R$1 só. Só com R$1 você já pode começar a jogar e se divertir. Faça como eu, cadastre-se grátis, apontando a câmera para o QR Code. E lembre-se, apostas são lazer, nunca investimento. Jogue com responsabilidade, você acima de 18 anos. 7kBet, a sua bet de verdade. E ficou para o Maracanã a decisão da Copa do Brasil. O Vasco até fez a melhor partida dele, segundo o próprio Fernando Diniz, nos últimos jogos. Encarou o Corinthians com muito talento, mas não conseguiu furar a retranca corintiana. Empate em 0-0. E como eu disse, o jogo da volta será domingo no Maracanã, com o apoio de todo o torcedor. Eu tenho certeza que o Vasco vai sair campeão. Mas agora, bota um recado e já já a gente volta nesse Bom Dia Gigante, que está recheado de informações. Fala, torcedor vascaíno, Guilherme do Grupo Rão. Eu tenho uma excelente notícia para você. Para mim, meu coraçãozinho vascaíno. O Grupo Rão agora é um parceiro oficial da Atenção Vascaínos. Estaremos junto com vocês, com o Flávio, com o time, fazendo parte dessa família, trazendo as melhores notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e também oferecendo para vocês os benefícios que só a Atenção Vascaínos vai poder entregar para vocês. A gente começa com o Vasco e vamos estender isso para os outros clubes cariocas, claro, também é o nosso papel, mas é com muito orgulho que eu apresento para vocês aqui essa condição única dentro do Atenção Vascaínos. Então, você que é a audiência do programa, você vai ter um benefício exclusivo para você, vascaíno. Então vamos começar essa nova jornada, tudo de bom para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, para a Atenção Vascaínos, para o Grupo Rão e vamos com tudo! E aí, já baixou o aplicativo do Mundo Rão? Ainda não? Tá aí o QR Code na tela, baixa o aplicativo para você comprar, por exemplo, a comida chinesa, que é o China Rão, a comida árabe no Naja Rão, a comida japonesa no Sushi Rão e também a pizza do Rão. Tudo isso no aplicativo do Grupo Rão que você baixa gratuitamente, com o QR Code está aí na tela, para você ter todas as informações na palma da sua mão. E quando fizer o pedido, coloca o cupom promocional RÃO-Vascão para ter R$12 de desconto. Você tá vendo aí que a gente ainda está aqui na Arena Itaquera, onde o Vasco empatou com o Corinthians em 0-0. E para isso, você foi participante demais de estar eu, Sérgio Quinde e Diego Monteiro aqui no estádio, porque você ajudou através do projeto LivePix. O QR Code está aí na tela. Mande sua mensagem para a gente em áudio ou em texto, participe dos programas e é muito importante você fazer a sua doação através do LivePix. Acesse o site, coloca lá o seu nome, a sua mensagem e um valor a partir de R$3 você ajuda bastante. E como eu disse, o Vasco empatou aqui na Arena Itaquera
agora com o Corinthians em 0-0 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Vasco até fez uma ótima partida, desperdiçou algumas oportunidades, mas não conseguiu furar a retranca corintiana. Quase, foi por pouco, mas o 0-0 também foi importante, já que o jogo da volta está marcado para o domingo, 18 horas no Maracanã, com todos os ingressos já vendidos, e a torcida do Vasco promete fazer mais uma grande festa, e se o Vasco jogar como jogou aqui, tem tudo para ganhar o título da Copa do Brasil. E o técnico Fernando Diniz, após a partida, conversando com a imprensa lá na coletiva, falou assim, analisando esse primeiro jogo que o Vasco fez na final da Copa do Brasil. Eu compartilho que a gente jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho um sentimento de frustração, nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Ryan, mais o Felipe, por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu, e por um detalhe a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento de fato de satisfação pela entrega dos jogadores por aquilo que eles produziram. E todas as vezes que o Vasco joga, você sabe, aqui no Bom Dia Gigante tem análise exclusiva dele, Jean Faísca, analisando esse empate em 0-0 no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. E aí, Jean, conta pra gente, salve! Salve Emerson Rocha, galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Vasco empatou na primeira partida da final da Copa do Brasil. Num jogo que o Vasco foi superior ao seu adversário, o Vasco conseguiu controlar bem as ações e para muita gente ficou aquele gostinho ruim que dava para ter vencido. Torcedor, eu acho que o mais importante do que vencer o jogo é ter o entendimento que é a terceira atuação sólida que essa equipe teve. Dentro daquilo que o jogo foi oferecido pela equipe do Corinthians, o Vasco tentou neutralizar a equipe paulista e usar as armas que tem. Uma equipe que vem se caracterizando muito pela velocidade de Ryan e Andrés Gomes, que pegou uma equipe igual ao Corinthians que não tem esses jogadores de velocidade. O Corinthians busca muito Depay e Yuri Alberto. Com a atuação muito segura do Thiago Mendes e também do Coman Barros, essa bola não chegava no ataque e o Vasco tinha a possibilidade aí de, nessas transições, levar muito perigo. Inclusive, teve um gol anulado do Ryan no primeiro tempo e eu acho que aquilo ali acabou sendo uma chave para o Corinthians entender que não dava para sair lá de trás, que poderia tomar o gol no contra-ataque. Eu não tenho dúvida nenhuma que a equipe do Vasco é melhor do que a equipe do Corinthians e é mais bem treinada que a equipe do Corinthians. Isso quer dizer que o Vasco já é campeão? Não. Longe disso. No futebol, acontecem inúmeras variáveis e nem sempre a melhor equipe vence. O torcedor vascaíno pode estar no oba-oba, pode estar feliz, pode estar tudo. Quem não pode estar são os jogadores que têm mais essa final no próximo domingo. Confesso a você, torcedor, que a partir do empate de ontem à noite, eu acho sim o Vasco favorito para a conquista desse título. Não tem muito o que mexer na equipe, eu acho que os 11 titulares de ontem devem ser os 11 titulares do próximo final de semana. Como ponto positivo, as atuações dos dois volantes, Coman Barros e Thiago Mendes, até brinquei lá no meu X, no @GeanFaísca1, eles fazem um casamento perfeito com comunhão total de bens. Jogam muita bola e acabam se completando. Outro que chamou a atenção ontem foi o Robert Renan, que conseguiu ontem zagueirar. Foi um cara muito firme e eu tinha muito medo do Yuri Alberto para cima do Robert Renan. E como ponto negativo, infelizmente, mais uma partida abaixo do PH. A gente espera que ele no domingo possa retornar ao protagonismo e fazer um bom jogo. Beleza, galera? Segue aí Emerson Rocha e olha, a semana promete. Eu volto aqui com vocês hoje no final da tarde no Tabela. Valeu! Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. A dica da semana é um jantar romântico. Traga o seu par, a pessoa que você ama, para vir aqui experimentar o nosso food. Você vai gostar. Atenção vascaínos, eu sou o Saulo Viana e eu vou apresentar mais uma belíssima cidade do nosso estado do Amazonas.
Dessa vez, eu falo aqui de Novo Airão, uma cidade que fica localizada na região metropolitana da capital, a cidade de Manaus, às margens do Rio Negro. Novo Airão é uma cidade ecoturística do Amazonas. Aqui nós temos várias belezas naturais, dentre elas o arquipélago de Anavilhanas, que é o segundo maior do mundo, com mais de 400 ilhas. Os turistas aqui podem fazer a pesca esportiva e também a pesca ornamental. Além também da atração turística de mergulho com botos, visitas em comunidades ribeirinhas e indígenas e o Ecofestival do Peixe-Boi. Não diferente do restante do Amazonas, Novo Airão também é uma cidade que tem vários torcedores vascaínos que acompanham todos os dias o nosso canal Atenção Vascaínos. E Novo Airão também está na torcida para o Vascão rumo ao G6 da Libertadores e a conquista da Copa do Brasil nesse ano de 2025. E aí, aproveite as promoções do site da Fute Fanatics. O QR Code está na tela para você acessar a loja virtual da Fute Fanatics, que vende todos os produtos esportivos, inclusive produtos oficiais do Vasco. Com desconto, você já tem desconto lá no site da Fute Fanatics, mas se você colocar o cupom promocional Atenção Vascaínos, você tem 7% de desconto. E se pagar no Pix, ganha mais 17% de desconto só na parceria do canal Atenção Vascaínos com a Fute Fanatics, é Fute e muito mais. E olha, quem teve lá na Zona Mista entrevistando os jogadores foi o nosso narrador Diego Monteiro. E ele conversou com dois importantes jogadores, o goleiro Léo Jardim e o atacante Pablo Verrete. Vamos ouvir um pouco dessa entrevista desses dois jogadores com o nosso Diego Monteiro. Bota na tela. Léo, qual a importância desse resultado, né? Eu sei que por detalhe ali faltou um golzinho, talvez o Vasco pudesse sair com um resultado bem melhor, a vitória, mas qual a importância desse empate pro próximo jogo no Maracanã, enfim, a ansiedade do torcedor, fala pra gente aqui, Léo. Cara, eu acho que é um resultado que acaba deixando o jogo em aberto. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas eu acho que a equipe se portou muito bem, soube fazer um jogo bem maduro, um jogo bem inteligente, soube entender os momentos do jogo. E acho que depois que a gente conseguiu entrar na partida, conseguiu colocar o nosso jogo em prática, a gente conseguiu criar boas oportunidades e poderia ter saído até com um resultado melhor. Mas a gente sabe que jogar aqui é sempre difícil, então é um resultado que a gente não pode desperdiçar, mesmo sabendo que está tudo em aberto, a gente tem que resolver o jogo no domingo. Continuam duvidando da gente. Não tenho nada que falar, a gente acredita mais na gente que ninguém, sabe isso. Desde que eu cheguei aqui no Vasco, foi em 2023, se bem a gente, claro que quer conseguir título, mas o clube venía muito mal. Agora com a chegada do presidente, fez uma reformação muito boa no clube, no CT, um montão de coisas que por aí não se ven. Sempre o que se vê são os resultados, ganhar títulos, hoje estamos perto disso, mas se eu faço uma análise que eu cheguei aqui, a gente se salvou do rebaixamento, conseguiu classificar uma Sul-Americana, jogou 2 semifinais, agora mais uma final da Copa do Brasil, voltamos a classificar uma Sul-Americana. Cara, é muita coisa para um clube que venía sendo muito maltratado. Claro que o Vasco não é isso, o Vasco é muito maior a isso. Mas a gente a pouco está tentando voltar ao clube onde merece. Verrete, muitos falaram que o favoritismo era do Corinthians pelo fato de jogar em casa e também pelo retrospecto. Você acredita que o favoritismo agora muda de lado por estar no Maracanã? Sim, continua sendo favorito. Ele continua sendo favorito. Fechou aí? Valeu, obrigado. O jogo foi 0-0. O Corinthians tinha 6 jogadores dos titulares pendurados com 2 cartões. O Vasco apenas o reserva Pablo Verrete. E teve alguns cartões, mas ninguém do Corinthians que estava pendurado recebeu o terceiro cartão para ficar suspenso para o jogo da volta. Quem vai analisar a arbitragem é ele, Cláudio Vini Cerdeira, o árbitro Rafael Klein, que apitou o jogo aqui entre Vasco e Corinthians na Arena Itaquera. E aí, Cerdeira, o que você achou dessa arbitragem no jogo de ontem à noite aqui em Itaquera? Bom dia, gigante torcedor vascaíno, bom dia, Emerson. A arbitragem do Rafael Klein foi uma arbitragem muito boa, cara. Para uma semifinal, até que foi um jogo fácil para a arbitragem. E a meu ver, o que ajudou muito ao Klein foi logo o primeiro cartão amarelo com 7 minutos de jogo. Um cartão amarelo muito bem aplicado no Robert Renan. Então eu imagino que os jogadores que estavam pendurados com 2 cartões amarelos, eles ficaram preocupados. Falaram, pô, o árbitro já deu um cartão aqui com 7 minutos, então eu vou ficar aqui devagar, jogar futebol,
Não vou dar pontapés porque o árbitro entrou com disposição na semifinal. E aí facilitou o trabalho dele, graças a essa ação dele mesmo, né? Marcou as faltas com convicção, deu dinâmica ao jogo, alguns momentos ele deixou o jogo seguir, deu vantagens, cometeu um pequeno erro numa bola que bateu nele e ela ia na direção de um jogador do Vasco. E não era um contra-ataque, a bola ia na direção daquele jogador. Mas mesmo assim ele parou o jogo, voltou tudo. Isso foi um pequeno erro dele. E um erro maior foi que ele deveria ter aplicado um cartão amarelo no jogador André Ramalho, que era uma bola no alto, que o Coutinho ia dominar, e o André Ramalho veio como se fosse um caminhão desgovernado e nas costas do Coutinho. O Coutinho não teve chance de se defender. É uma jogada perigosa, que qualquer dia pode machucar um jogador, uma cervical, alguma coisa desse tipo. Ele deveria ter aplicado o cartão amarelo no André Ramalho, que já estava pendurado. Então esse foi o erro do Rafael Klein. Na parte disciplinar, ele aplicou 4 cartões amarelos, 2 para cada equipe. Na parte física, ele é um árbitro jovem, sempre correndo o campo inteiro, muito próximo das jogadas, isso facilita a interpretação. Ao final das contas, a arbitragem do campo foi muito bem. A equipe do VAR também não teve trabalho, não houve jogadas polêmicas, os impedimentos foram marcados pelos assistentes no campo de jogo, também sem qualquer tipo de dúvida. Então, resumindo, não cabe qualquer responsabilidade, não houve nenhuma influência. Então, para o jogo final, nenhuma responsabilidade. Os jogadores entram livres, não houve qualquer problema. O árbitro que apitar a final vai ter um jogo facilitado, porque não teve rixa entre os jogadores, não foi aquele que um jogador quis brigar com o outro, não, nada disso. Para a final, tudo tranquilo para o árbitro que tiver esse prazer de apitar uma final de Copa do Brasil. Ok? Um grande abraço e até domingo. Meu amigo, se seu amigão tá te deixando na mão na hora H e te deixando constrangido no momento de comparecer com a patroa, aqui está a solução desse problema. Eu tô falando do Go Pump, um produto 100% natural, sem nenhuma contraindicação para homens de todas as idades. Com Go Pump, você recupera a potência que te deixa todo orgulhoso e realmente satisfaz sua parceira. Olha só essa mensagem que eu recebi ontem. Eu achava que já tinha tentado de tudo, que esses produtos eram todos iguais. Só fiz o pedido mesmo porque te acompanho há anos. E, meu amigo, o negócio é forte mesmo. Primeiro tempo, segundo tempo, prorrogação, só goleada com minha amada por aqui. Não largo mais o Go Pump. É exatamente o que eu estava precisando para golear na cama. Só que agora, se você está com esse problema e não aproveitar, só se você for maluco. Eles estão com um saldo da Black de pouquíssimas unidades a preço de custo e ainda com garantia de satisfação. Só que está acabando muito rápido. A qualquer momento renova o estoque e o preço volta ao normal. Por isso, clique agora mesmo no link na descrição para pedir o seu Go Pump e fazer o maior sucesso na cama. Corre e garante logo o seu. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. Supermercados Boa Sorte com 2 unidades para você também poder comprar. E siga também o Supermercados Boa Sorte no Instagram, @Supermercados Boa Sorte. A primeira informação sobre a arbitragem para o jogo de domingo. Daqui a pouco, no canal Arbitragem CBF, vamos saber qual vai ser o árbitro escolhido pela CBF para apitar essa partida. É bom ficar de olho. E olha, por falar na questão de ingressos, já foram todos os ingressos já emitidos. Só que aquele negócio... Fica de olho no site sociogigante.com/ingressos, porque pode pintar um ou outro ingresso para você que ainda não conseguiu comprar para assistir a partida no Maracanã, às 18 horas, essa grande decisão da Copa do Brasil. E o Vasco que teve um desfalque ontem no banco de reservas. No aquecimento, o volante Matheus Carvalho acabou sentindo dores no joelho esquerdo e ficou de fora do banco de reservas. Será que se recupera para o jogo de domingo? A gente vai ficar ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. E esse quadro é um oferecimento do Supermercados Boa Sorte.
Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo, boa sorte na vida. E o recado agora é da loja Pompador. A Pompador é uma loja que fica no Barra Square, Avenida das Américas, 3.555, loja 120, 121. Você vai no Barra Square e procure lá rapidamente, você vai achar a belíssima loja da Pompador. Quer comprar perfumes, joias, relógios? Quer acertar o presente certo para a pessoa que você ama? Compre na Pompador e siga eles também no @Pompador Barra Square no Instagram para você ter todas as informações. E quem esteve na coletiva de imprensa pelo canal Atenção Vascaínos foi ele, Sérgio Kindi, que falou muito também sobre a questão do Felipe Coutinho, que não fez uma boa partida ontem, mas o técnico Fernando Diniz foi tentar defender o seu camisa 10. E vamos ouvir a pergunta do Sérgio Kindi e também a resposta do Fernando Diniz ao nosso repórter do canal Atenção Vascaínos. Confere só. Você já falou mais uma vez que quando você substitui um time é pensando na melhora. Quando você não substitui é porque você acha que não vai melhorar. Porém, já alguns últimos jogos você tem utilizado cada vez menos o seu banco de reserva, substituindo cada vez mais tarde. E eu queria te perguntar se você não te preocupa um final de temporada, alguns jogadores como o próprio Felipe Coutinho, Nuno, possam demonstrar alguma questão de desgaste físico, se não te preocupa para o jogo de volta, que já é no domingo, eles possam não ter tempo de uma possível recuperação, se possa o empenho deles demorar a sair no jogo de hoje. E, se me permite, em relação ao próprio Coutinho, se ele e outros jogadores não vêm sendo substituídos com mais frequência, porque o resultado contra o Atlético Mineiro, quando você utilizou o time basicamente reserva, não foi bom, se isso influencia o fato de você estar utilizando menos o seu banco. Obrigado. Eu não tenho uma relação com o jogador, relação nenhuma com o jogador do Atlético Mineiro. E se a gente ir para essa discussão, a gente aprofundar, em alguns momentos a gente faz isso, substituir pensando no outro jogo, mas vamos fazer uma coisa, um padrão, que aí não teria esse tipo de pergunta, né? Se eu substituísse um jogador até os 15 minutos que o Coutinho tivesse saído antes, ou o Nuno Moreira, isso ia ter um efeito muito positivo para o jogo de domingo. Isso é uma coisa que é uma pergunta recorrente, que a comunidade do futebol gosta de fazer, mas não é uma coisa que tem uma racionalidade muito grande. Substituir o jogador faltando 20 minutos, é isso que vai determinar alguma coisa. Mas o suficiente, né? Ter 4 dias para recuperar, você acha que isso é uma coisa, e você, então, aí você faz uma equação do que você vai arriscar, se você acha que, ainda mais hoje o jogo de final de campeonato, você vai fazer isso pensando no jogo do final de semana, que é a partida decisiva, e está acontecendo meio que ao contrário, que eu tenho para vocês, assim, uma pergunta recorrente do Nuno Moreira. O Nuno tem jogado constantemente, tem saído até mais tardiamente, e, na minha opinião, o desempenho dele, físico dele, está melhor nos últimos jogos. Ele tem aparecido mais em outras partes do campo, está descendo mais para jogar, está sendo mais agressivo na marcação. Então, é uma equação assim, que não fecha muito com uma lógica formal, porque o futebol tem muita coisa que escapa. Eu desde a minha carreira inteira, ninguém é obrigado a mexer no time, em hipótese alguma, não tem nenhuma regra. A gente mexe, de fato, para melhorar. E eu poderia ter colocado alguns jogadores hoje. Mas você fica naquela de... Porque o time estava muito ajustado taticamente. E você fica com receio. E a gente não tem quase tempo nenhum para treinar. Então eu treinei para jogar contra o Corinthians de um jeito um pouco diferente, a marcação. Aí para mexer, você fica com um pouco de receio de você mexer e acontecer alguma coisa, e ter um desajuste, não por conta do jogador, porque não deu para dar a mesma carga de treino para todo mundo, a mesma informação para todo mundo. Então você fica no banco, a minha ideia é sempre mexer para ficar, no mínimo, estabilizar ou para melhorar o time. Isso não é porque não tem jogador que possa entrar e que eu confio no elenco do Vasco, sempre falei isso. Mas nessas partidas mais decisivas, que no jogo passado, a gente podia ter tirado jogadores antes, mas ia ter disputa de pênalti, quem são os melhores cobradores, então é sempre não é uma... Em algumas ocasiões não é uma decisão fácil. Hoje eu pensei em trocar mais cedo, mas na hora de pensar todas essas coisas a gente leva em consideração e eu preferi não mexer.
E o Vasco, que depois dessa partida, agora foco total no segundo jogo, o jogo da volta, como eu disse, 18 horas no Maracanã, para a segunda partida da decisão da Copa do Brasil. E quem traz detalhes sobre esses próximos dias do Vasco até a final é ele, Flávio Dias, aqui no Bom Dia Gigante. E aí, Flávio, conta pra gente. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados no Bom Dia Gigante. A delegação do Vasco volta hoje para o Rio de Janeiro. Jogadores dormiram em São Paulo e a chegada está prevista para a parte da tarde, por volta de 14 horas e 45 minutos. Jogadores voltam à atividade amanhã. Treinamento na parte da manhã no CT Moacir Barbosa. Sábado também treinamento na manhã e depois seguindo para a concentração. O Vasco que tem uma grande oportunidade de domingo de conquistar um título importante para a história do clube e também para o futuro do Vasco. A vitória em cima do Corinthians, domingo no Maracanã, para mais de 65 mil vascaínos, vai representar para o Vasco, além de cofres cheios, com uma premiação gigantesca, a Copa do Brasil é a competição no Brasil que mais paga, também vai trazer ao Vasco a possibilidade de voltar a disputar uma Copa Libertadores da América. E em cima dessas duas situações, grana que entra e Libertadores da América, o Vasco vai se movimentar no mercado para ter um time ainda muito mais forte. Admar Lopes já tem vários jogadores mapeados, tem vários jogadores estudados, mas está dependendo disso. Exatamente, porque disputar uma Sul-Americana, uma competição menor, uma segunda divisão do futebol da América do Sul, demanda aí um investimento que não precisa ser tão robusto. No caso de disputar uma Libertadores, é diferente. O Vasco precisa fazer a opção de compra de 3 importantes jogadores que vieram na janela do meio do ano, apesar de que apenas o Vasco terá que dar opção de compra agora em janeiro, que é o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Mas a ideia também é antecipar, pelo menos, dar parte de Robert Renan e também de Andrés Gomes. Mas isso tudo, como eu disse, depende muito daquilo que o Vasco vai apresentar no domingo. Técnico Fernando Diniz não tem nenhum problema, não tem nenhuma dúvida médica. Lucas Piton está de fora e vai continuar de fora. Não teve como se recuperar para esses jogos finais, até porque também não havia tanta urgência. Puma Rodrigues tem entregue muito bem. Aliás, sobre Puma, Emerson e amigos, o jogador está em fase final para a discussão de permanência do Vasco. Renovar o contrato com o Clube Cruz Maltino. Puma que afirmou depois do jogo do Fluminense, o jogo do domingo passado, que ama o Vasco, que gosta do Vasco, que tem muito carinho pelo Vasco e sabe a projeção que o clube brasileiro deu a ele, que foi um dos primeiros jogadores contratados pela SAF no final de 22, início de 23. Outro jogador também que entra na pauta para início de conversa de renovação é Felipe Coutinho. O jogador tem contrato até o meio do ano que vem, e já afirmou ao Vasco que, caso o Vasco não o queira, pode até pensar em parar de jogar futebol. Mas a tendência, sim, é que o pequeno Couto, que ontem não fez uma partida tão boa assim, mas é muito importante, possa renovar com o Vasco. A ideia é por mais um ano, Felipe Coutinho ficando no Clube Cruz Maltino. Mas para tudo isso ser resolvido, depende, Emerson, de domingo. E o Vasco vai começar amanhã a sua preparação para buscar esse título, 14 anos depois da Copa do Brasil. O Vasco que não ganha um campeonato desde 2016, quando foi campeão carioca. E desde abril de 2018 não disputava uma final. E a última que disputou acabou perdendo para o Botafogo nos pênaltis no Campeonato Carioca. Vamos esperar, estaremos em cima da cobertura para saber aquilo que Fernando Diniz arma para essa decisão de domingo contra um Corinthians perigoso, que vem aí como franco atirador, tinha o favoritismo estampado por toda a mídia, mas não conseguiu concretizar ontem em função de uma boa atuação tática do time do técnico Fernando Diniz. Valeu, Emerson, aquele abraço, bom regresso aí de São Paulo, tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, o que você achou da partida de ontem? Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. E claro, para quem ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo. Ontem batemos 284 mil inscritos. Obrigado demais pela sua audiência. Então se inscreva no canal para quem ainda não é, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. E você pode contribuir com o canal Atenção Vascaínos através do projeto LivePix. É importante a sua ajuda.
Você vai vendo esse QR Code na tela, escaneia através do seu celular, você vai ser direcionado ao site livepix.gg/avascaínos para você fazer a sua doação. Você coloca o seu nome, manda sua mensagem em texto ou em áudio e coloca ali um valor a partir de R$3. Vai gerar um link, você copia esse link, faz o pagamento através do aplicativo do seu banco e você ajuda demais o canal Atenção Vascaínos a manter o canal de maior credibilidade do YouTube. Não tem jeito, aqui é o canal Atenção Vascaínos. Então a gente agradece demais a sua audiência aqui nesse Bom Dia Gigante e lembra para você que hoje tem muita programação no canal Atenção Vascaínos e com certeza para você ficar muito bem atualizado. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!